Bom dia a todos, bom dia pessoal do Banco do Brasil que está com a gente, nosso time todo, nossa equipe da Brasil Segue. Prazer participar e conduzir essa conversa que nós teremos nessa manhã para trazer aqui assuntos tão importantes para o nosso dia a dia, tanto da nossa seguradora como para o Banco do Brasil. Nessa prosa rural, e, aliás, é importante a gente fazer esse contexto, né? Nós entendemos que prosa rural tem mais a ver com o público e com os temas que a gente trata nesse grupo, né? Nós vamos falar sobre os cenários para as culturas de trigo, aveia e cevada. Está com a gente o Fernando Galo, da Dirag. Galo, passo a palavra para você para fazer a sua introdução. Está com a gente, parceiro de bastante momentos, bastante oportunidades ricas aí entre troca de informações. Muito bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que estão nos assistindo, especialmente aos colegas aí da Brasil Segue. Estamos honrados pelo convite, né? A gente percebe que as culturas de inverno cada vez apresentam uma maior importância no agronegócio brasileiro. A gente observa no campo que o nosso produtor rural cada vez investe mais em tecnologia. A gente observa mais pesquisas, mais desenvolvimentos de variedades adaptadas aí às nossas regiões, né? Buscando justamente mitigar os riscos dessas culturas que naturalmente estão inseridas aí no momento de clima que traz um pouco mais de risco, né? Eu tenho certeza que a nossa prosa rural hoje vai ser muito interessante. Eu gostaria de agradecer os nossos assessores de agronegócio do Banco do Brasil, o Leandro Miléo, a Josiane, o Claudemir, que se dispuseram aí a prosear com a gente, né, Giovanni? Representando aí o assessoramento técnico do Banco do Brasil. Então, assim, só temos a agradecer. Muito obrigado, tá, Giovanni? Eu te retorno a palavra. E um ótimo dia para todos nós. Para todos nós. Para iniciar a nossa pauta, convidar o Leandro Miléo. Leandro Miléo é engenheiro agrônomo, assessor de agronegócios lá em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, uma região importante, que tem bastante trigo, e vai falar para a gente sobre os cenários para a cultura do trigo. Bom dia, Leandro, em nome da equipe da Brasil Segue, agradecemos aí pela disponibilidade de estar com a gente. A palavra é sua, conduza aí, por favor, a apresentação sobre os cenários para a cultura de trigo. Bom dia, Giovanni, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer, como o Galo falou, né, em nome do banco, a oportunidade de estar falando aqui para todo mundo. E vamos fazer uma prosa, né, prosear um pouco sobre o trigo. Eu vou compartilhar a apresentação. Está aparecendo? Tá, né? Tudo certo. Tudo certo, então... Pode seguir. Primeiramente, a gente vai falar cenários e tendências da cultura do trigo. O trigo, em relação à oferta, ele é o segundo cereal mais cultivado no mundo. Ele só fica atrás do milho. Então, dentre os principais produtores do mundo, né, na última safra, 2020-21, a China se destaca. A China ela tem a maior produção mundial de trigo e também os maiores estoques mundiais de trigo, né? Em segundo lugar, vem a União Europeia, né, depois a Índia, a Rússia e já num patamar mais baixo nós temos os Estados Unidos e o Canadá. Em relação a exportadores, né? Quem são os principais exportadores mundiais de trigo? O destaque que nós temos é a Rússia. A Rússia possui 20% de toda a exportação mundial de trigo. Então, isso mostra a importância que tem a Rússia no cenário internacional. Ela consegue mexer, né, com essa alta disponibilidade de produto, ela consegue mexer no cenário internacional de trigo. Em segundo lugar, nós temos a União Europeia. A União Europeia é uma grande produtora e uma grande exportadora de trigo. Em terceiro lugar, o Canadá, Estados Unidos e, por fim, a Austrália, que é uma grande fornecedora de trigo para o Sudeste Asiático, né, e regiões da África. Em relação à demanda, quem consome todo esse trigo? Então, destaque também para a China. A China é a maior produtora, tem os maiores estoques mundiais de trigo e também é a maior consumidora de trigo, né? E esse número ele aumentou nos últimos anos, principalmente porque a China ela está usando trigo para o consumo animal.
Então, ela em relação a outros grãos, como soja e milho, que também subiram no mercado internacional, ela começou a usar mais trigo para alimentação animal. E isso fez com que ela se tornasse uma maior consumidora do que ela já era, na verdade. Então, a China hoje ela figura no cenário de importação de trigo. Ela precisa importar trigo. Em segundo lugar, nós temos a União Europeia. Em terceiro lugar, a Índia. A Índia, praticamente, ela consome todo o trigo que produz, né? Então, ela não figura nem no cenário de exportação e nem no cenário de importação. Ela acaba consumindo todo, principalmente para alimentação humana, né? A população muito grande, então acaba consumindo todo esse trigo. Em quarto lugar, nós temos a Rússia. Rússia e em quinto lugar, Estados Unidos. Rússia e Estados Unidos e a União Europeia, eles consomem muito trigo para alimentação animal. Então, isso regula conforme a sua produção. Quanto maior a produção interna de trigo, mais eles destinam esse trigo para alimentação animal. Então, eles acabam figurando sempre entre os maiores consumidores de trigo. E em relação à importação, né? Quem que são os principais compradores de trigo no mundo? O principal destaque, né, é o Egito, que é o país onde o trigo é o berço do trigo, né, onde o trigo acabou se desenvolvendo e hoje eles são os maiores importadores de trigo no mundo, né? A Turquia também é uma grande importadora. A Indonésia, pela população, ela acaba importando muito trigo. E destaque para a China. A China, como a gente falou, ela não figurava entre os maiores importadores de trigo. Porém, com esse advento dela usar trigo na alimentação animal, acabou que ela agora está figurando entre os maiores importadores de trigo. Então, ela tem destaque também na importação de trigo. O Brasil, ele sempre figura entre os 10 maiores importadores, né? Na última safra, ele ficou em quinto lugar de importação de trigo no mundo. Mas, dependendo da safra nacional, ele importa mais ou importa menos, né? Mas sempre ele tem uma posição de destaque. Sempre está entre os 10 maiores importadores de trigo no cenário mundial. Em relação à oferta e demanda, né, a gente repara que praticamente todo o trigo produzido ele é consumido. Isso se justifica pela adaptação da oferta, né? Então, quanto maior a oferta mundial de trigo, né, os países, principalmente os grandes produtores, como a Rússia, a União Europeia, Estados Unidos, eles adaptam essa demanda para o consumo. Então, eles acabam optando pelo trigo em detrimento ao preço do milho, em detrimento ao preço da soja. Então, esse consumo mundial de trigo, ele acaba se ajustando. Então, a gente vê que praticamente o que é produzido, uma safra recorde de trigo de 789 milhões de toneladas, o consumo de 785, porque ele se adaptou à oferta de trigo mundial. Então, o estoque mundial de trigo praticamente se mantém estável. Então, em 38% em relação à produção, né? Então, não há variação do estoque, por causa da adaptação do consumo. No cenário Brasil, o que nós temos para o Brasil? A estimativa da Conab é que nós tenhamos um aumento de 5% na área plantada de trigo, né, no país, com destaque para a região sul. A região sul hoje representa praticamente 90% de todo o trigo plantado no país. O Paraná é o estado maior produtor de trigo, com quase 50% da área, né, e seguido pelo Rio Grande do Sul. Então, esses dois estados, eles representam a grande maioria da área plantada de trigo. O Paraná ele vai ter um aumento de área, né? A estimativa da Conab é de 3,6, vai ficar algo em torno de 1.150.000 hectares de trigo. Em seguida do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul pode chegar a números mais próximos a 1 milhão. Então, talvez esse número da Conab seja corrigido nas próximas publicações. Então, talvez aumente um pouco mais o estado do Rio Grande do Sul. A situação das lavouras, o Paraná já começou o plantio, já tem 58% da área plantada. O estágio dessa lavoura são considerados acima de 90%, o estágio é bom e ótimo, né? O restante, os outros 8% são considerados normais, sem considerar a fase ruim, né, do trigo. E estágio inicial ainda, né? Então está entre a germinação e o estágio vegetativo. Então é um estágio muito inicial ainda da cultura, né? No Rio Grande do Sul, que é o segundo maior estado produtor, o estágio também está mais inicial ainda, né? Então houve um atraso no plantio, né? Atraso não, o plantio está dentro
do zoneamento. Mas o produtor estava esperando mais chuva, né? Então choveu, ele começou o plantio. Então a partir das próximas chuvas, ele vai plantar, vai acelerar esse plantio. Então o plantio do trigo, ele é muito rápido. Então de uma semana para outra ele se avança 20, 30% no plantio. Então a partir de agora a gente vai acompanhar e vai ver que vai ser muito rápido esse plantio. Em relação à produção, né, nacional de trigo, também o Sul representa praticamente 90% de toda a produção de trigo. A estimativa da Conab é para uma produção de 6,6 milhões de toneladas, né, 6,5% acima em relação à safra passada. Esse número pode ser maior, né, a estimativa da Conab ainda é conservadora, então se as condições climáticas forem favoráveis, se tudo ocorrer bem, né, não tivermos nenhum problema de perda, esse número pode chegar próximo a 7 milhões de toneladas, né, pela área plantada. Então, a princípio, né, são estimativas boas de produção e para a próxima safra. Com destaque aqui para o crescimento em Goiás. Goiás, ele tem a região central do Brasil, ele tem as maiores produtividades de trigo, né? Então, porque o trigo é cultivado em pivô, então ele consegue produtividades acima de 6, 7 mil quilos, né? Então, mas ele limita as áreas irrigadas, né? Então, por isso o estado cresce, não tem muito crescimento em área, mas sim em produção. Em relação à demanda e oferta nacional, então a gente repara que o Brasil, a média dos últimos anos, o Brasil não consegue produzir nem metade da demanda total. Esse ano a demanda total será de 12,7 milhões de toneladas, né? Então, historicamente, o país consegue produzir 45%, no máximo 50% de toda essa demanda. E isso mostra a importância da importação. Então, a outra metade, né, quase praticamente o mesmo tanto de produção, é importado, né? Aqui eu queria deixar um destaque para a exportação, que além do país não produzir o suficiente interno, ele acaba exportando parte da produção. Então, a gente vê que na exportação, a estimativa para a próxima safra é de 600 mil toneladas. É um tipo de produto que é específico para a ração e para alguns países da África, né? Então, é um produto de baixa qualidade que é exportado. Mas isso aumenta mais ainda o déficit interno de trigo, né? Então, a gente vê que nos estoques finais, nunca esteve tão baixo os estoques do trigo que nem terminou essa safra 2021. Então, a gente não tem nem 1% da demanda total de trigo no estoque final. E isso é muito preocupante, né? Pela segurança alimentar dos moinhos, da indústria, né? Então, a gente vê que o estoque final ficou em 113 mil toneladas, e o normal seria algo em torno de 900 mil, 1 milhão de toneladas. Então, é um estoque muito baixo, principalmente devido ao preço, né? Então, quando o preço internacional sobe, as indústrias, os moinhos, eles tendem a usar o produto interno, né? Então, eles acabam usando o estoque que eles têm. Por isso que ficou um estoque tão baixo. E em relação à importação, já que a gente importa tanto, né, importa praticamente metade de toda a produção, aqui os dados da Bitrigo mostram que 83% de tudo que foi importado veio do Mercosul. E isso tem uma justificativa, né? Por que é o Mercosul? Primeiro, a mais lógica é a distância, né? Então, é muito mais barato pagar um frete de importação de um navio da Argentina, do Uruguai, ou um frete rodoviário do Paraguai, do que trazer um navio do Hemisfério Norte. A segunda explicação é a tarifa de importação. Então, os países do Mercosul não pagam tarifa de importação do trigo. Então, esse trigo produzido por eles não paga. Ao contrário dos outros países, né? Fora do bloco do Mercosul, tem uma taxa de importação, tem uma cota, né? Até 750 mil toneladas pode trazer, mas acima dessa cota tem que pagar a taxa de importação. Então, isso inibe um pouco a compra de outros países. E também isso mostra a nossa dependência da Argentina, né? Então, tudo que acontece na Argentina em relação à política e ao plantio do trigo, né? A política agrícola do trigo, interfere no nosso mercado interno, porque o nosso grande suprimento vem da Argentina. E para o Brasil, né? Para onde que vem esse trigo que vem importado da Argentina ou de outros lugares, né?
predominantemente, ele vem assim, ou para o sudeste ou para a região nordeste do país, né? Então, a gente vê que a região sul, praticamente todo o trigo que é a região sul, ela é praticamente autossuficiente. Ela produz o que ela consome. A média de consumo brasileira é em torno de 50 quilos por habitante, ano, né? A região sul gira em torno de 60, 70 quilos. Então, há um maior consumo, né? Então, essa produção, ela fica mais concentrada na região sul e sudeste. Então, cabe aos estados do sudeste e do norte, do nordeste, a importação de trigo. Então, eles precisam trazer trigo de outros lugares, porque não tem disponibilidade do trigo interno. Aí a gente pergunta, mas por que então que não se planta trigo nas outras regiões, né? Por que não se cultiva trigo? Porque o trigo ele tem alguns limitadores, né? O primeiro é o clima, não é qualquer região que pode plantar trigo, ele precisa de uma região de altitude que tenha variação de temperatura para ele se adaptar. A segunda é a entrega, não há disponibilidade. 90% de toda a indústria de trigo, de todos os moinhos do trigo, estão localizados na região sul, né? Então, o produtor que plantar trigo em outra região vai ter dificuldade de entregar essa produção, né? E a competição também. Então, assim, por mais que a gente mostrou que Goiás é o maior produtor tem as maiores produtividades por hectare, né? O trigo irrigado é super produtivo. Porém, às vezes tem outra cultura que é mais rentável do que o trigo nessa situação. Então, o produtor ele acaba optando por hortaliça, batata, até o milho, safrinha, ele é mais rentável que o trigo sob essas condições. Então, o trigo acaba entrando como um nicho de melhoramento de solo, não como um nicho específico para a rentabilidade, né? Então, por isso que o trigo em outras regiões ele não decolou ainda como na região sul, né? Em relação aos preços do Mercosul, né? Então, a gente falou que o trigo vem importado, 90%, né? 85%, 83%, 95% do trigo vem importado no Mercosul, e é tão importante o preço praticado lá, que isso influencia diretamente o mercado interno nosso. Então, a gente vê que o Mercosul ele vinha numa estabilidade de preço. Em 2019, esse preço girava em torno de $230, um pouco abaixo de $230. Houve uma variação no final de 2019, natural pela colheita, né, pela safra da região, do bloco, né, do Mercosul, e depois voltou ao mesmo patamar a partir de março. Com o advento da pandemia, o final de 2020 e o início de 2021, houve a frustração da safra argentina, frustração no Brasil, problemas climáticos na Rússia, na Ucrânia, e isso influenciou o preço internacional. Então, a gente vê que agora o patamar já é mais alto. Então, o preço está girando em torno de acima de $250, chegando a máximas de $270, $280 a tonelada. Então, isso fez com que o preço praticado no Brasil fosse alterado também, por causa que o preço internacional ele baliza o preço nacional. O que pode afetar tendências negativas e positivas? Como baixas ou altas, né? O que pode afetar para baixo é a produção mundial recorde, uma maior oferta mundial de trigo, né? Como se está projetando pelo Departamento dos Estados Unidos. Isso faz com que tenha mais oferta de trigo no mundo. O trigo argentino, que é exportado para outros países também, fique menos viável, isso pode tornar o preço um pouco mais barato. O que pode puxar para cima esse preço ainda? Problemas climáticos dos principais produtores, como a Rússia e Estados Unidos, Canadá, os principais exportadores, na verdade, que eles podem fazer com que diminua a oferta e aumente o preço internacional. E a criação de barreiras tarifárias, como a Rússia já anunciou que a partir de junho todo o trigo exportado por ela vai sofrer uma taxação. E recentemente a Argentina criou uma barreira para a carne bovina, né, exportada. Então isso cria a possibilidade dela criar barreira para outros produtos também, no caso o trigo. Se ela criar uma barreira para o trigo, isso faz com que diminua a oferta e aumente o preço. Então são possíveis cenários que podem se desenhar para frente ainda. Em relação ao mercado interno de preço, o preço no mercado interno. Então, nós vínhamos de uma estabilidade de preço no ano de 2019,
né? A saca do trigo girava em torno de R$ 40 a 45 nessa faixa de produção, nessa faixa de preço. A partir do momento da pandemia, a partir de março de 2020 em diante, apresenta-se uma curva de alta, né? Uma tendência de alta. E essa alta se deve principalmente ao dólar, né? Então, como o preço interno ele é atrelado ao preço externo, com a alta do dólar, ficou mais caro para trazer o trigo de fora. E o trigo nacional se valorizou. Então, nós temos uma alta do preço interno do trigo. E a partir do final de 2020, começo de 2021, também a alta internacional. Então, foram dois fatores que contribuíram para essa alta do preço da saca. E hoje ela está em outro patamar. Então, podemos ver que em prazo um pouco maior de um ano, o trigo se valorizou quase que 100%. Então, ele saiu de uma faixa de 45, hoje ele está na faixa de 85, próximo a R$ 90 a saca, né, no trigo disponível. Então, a gente vê que é uma grande diferença, né? Dentro do prazo de um ano, uma grande valorização. O que pode fazer com que o preço no mercado interno ele aumente ou diminua? Quais são as tendências de baixa e de alta? Tendências de baixa, nós damos destaque assim, o que pode acontecer? O aumento da produção nacional. Então, digamos que nós tenhamos um clima favorável, produção recorde, é natural que se tenha um ajuste para baixo, maior oferta, a demanda se ajusta. E o movimento cambial. Caso o dólar venha a baixar de valor, o preço interno acompanha. Então, ele acaba baixando também. O que pode puxar para cima? Né? Problemas climáticos no Brasil, né? Digamos, uma menor produção interna, menor oferta, o preço sobe. O uso do trigo para alimentação animal, frustração, principalmente devido à frustração do milho safrinha. Esse é um movimento que pode ocorrer, que a gente entende que pode ocorrer mais próximo à colheita, porque no momento agora há poucos negócios, pouco trigo disponível para que as empresas de ração comprem e façam a mistura. Então o trigo, o disponível já tá com os moinhos, né? Já está com a indústria, já fez o seu estoque. Então, a partir do momento da colheita, que vai acontecer entre outubro e novembro, pode ser que haja uma maior competição por esse trigo para alimentação animal. Então, isso pode ser um fator de alta, né? Mas a gente enxerga que é mais para frente, mais no final da produção. Em relação ao resultado financeiro, né? Então, a gente mostrou que o trigo subiu de preço, né? Mudou de patamar de preço. Então, o trigo que era 40, agora é negociado a 80. E isso, historicamente, o produtor já estava acostumado. O trigo sempre deixou margens apertadíssimas, né? Então, 5%. Então, o produtor brinca que se o trigo empatar, ele está ganhando, porque ele deixa palhada, ele melhora o solo. Então, ele já estava ganhando no inverno para a cultura do verão. E o trigo, ele é sempre a segunda cultura, né? Não existe produtor que planta só trigo. Ou ele planta soja, trigo, milho, trigo. Ele é sempre a segunda cultura. Então, no nosso exemplo, a gente mostra um resultado financeiro de custo direto, né? Porque a gente entende que o custo fixo fica com a cultura principal e o trigo é a segunda cultura. Então, nesse gráfico, a gente mostra a evolução de rentabilidade ao longo do ano passado. Então, a gente vê que saiu de uma faixa de 6% lá em janeiro, conforme a cotação da saca foi subindo, chegou a um ápice de 72%, em novembro, de rentabilidade no custo direto. Principalmente por quê? Porque aquele produtor, ele tinha o preço dos insumos comprado antecipadamente. Então, aquele preço de insumo, ele se manteve por um tempo. Então, quando ele colheu em outubro e novembro, ele vendeu na alta, ele vendeu com o preço cheio, né? Com o preço completo da saca. Então, ele teve uma boa rentabilidade de trigo. Aquele que conseguiu uma boa colheita. Nesse caso, nosso exemplo é média de 55 sacas por hectare. Foi uma média razoável. A partir do início desse ano, né, os custos começaram a subir também, mais acentuadamente. Então, a gente vê que mesmo em relação a janeiro do ano passado, os custos subiram 50%. Porém, como o preço do grão subiu quase que 90%, 100%, a rentabilidade ainda continua interessante.
para uma cultura de inverno, para uma cultura secundária, como a gente chama, é uma rentabilidade muito interessante, de 40%. Então, isso mostra o momento atual, o cenário atual para o produtor de trigo. Mas a gente pensa assim, né? Se o trigo é tão vantajoso, né? Se ele está dando uma rentabilidade tanto, por que o Brasil então não é autossuficiente em trigo? Por que todo mundo não planta trigo? Aí vem o risco climático, né? O trigo, né? Por ter um exemplo assim, né? O Rio Grande do Sul planta 6 milhões de hectares de soja. De trigo, esse ano vamos chegar a algo próximo a 1 milhão. O Paraná planta próximo a 5 milhões e meio de culturas de verão, próximo a 6 milhões. E o inverno também fica algo em torno de 1 milhão. Então, há espaço para aumentar. O próprio sul pode aumentar muito a área plantada. Porém, o principal fator que limita esse crescimento é o risco climático. O principal, né, os principais fatores de risco, né, que a gente demonstra aqui é assim, o início do plantio é a falta de chuva. Então, a falta de chuva atrasa o plantio, diminui o stand de planta, diminui o número de perfilho. Então, a fase inicial da planta ela é mais suscetível à falta de chuva. A partir do momento que ele perfilha e começa a elongar, digamos, ele vai começar a soltar a folha bandeira, então ele começa o processo reprodutivo. Ainda no vegetativo, mas iniciando o processo reprodutivo. Ele fica suscetível à geada, ao frio. O trigo é uma cultura tolerante ao frio, mas o frio intenso, ele acaba prejudicando. O frio acaba congelando a célula interna do trigo, expandindo e rompendo a estrutura. Então, isso é o momento que ele mais tem água, é o momento do perfilhamento até a formação, até o grão, o início da formação do grão. É o maior risco de geada por trigo. E no final, né, com o produto passado os outros riscos, ele está com o produto pronto, está com o trigo seco para colher, o maior risco é o excesso de chuva. Tanto para perda de produção, como para perda de qualidade, principalmente qualidade. Né? O trigo ele tem um processo interno, ele começa com a presença de água, ele começa o processo interno de germinação. Mesmo que não tenha germinado, ele queima amido, queima energia, e isso faz com que mude a classificação do trigo. Então, ele perde pH, ele perde força de glúten, então ele já não tem aquela qualidade inicial. Né? Então, dados da Embrapa, pesquisa dos últimos 10 anos, apontam que mais de 50% das perdas na cultura do trigo foram devido à chuva na colheita. Então, isso mostra, né, o risco, né, o maior risco que tem é o fator chuva. Giovanni, da cultura do trigo, era isso que eu tinha para falar. Bom, obrigado aí, Leandro. Obrigado pela apresentação, pelo material, pelas informações. Show de bola aí os teus dados. Bastante interessante. A cultura do trigo é uma cultura que tem um desenvolvimento, um conceito bem diferente das demais culturas de verão. E a gente vê, né, continua estranhando o Brasil com toda a produção de grãos que tem, e ainda nós precisamos importar bastante trigo para consumo interno. Né? Agora vai falar o Claudemir sobre aveia. O Claudemir, que é engenheiro agrônomo também aqui no Paraná, assessor de agronegócio em São João do Ivaí, e vai conversar com a gente sobre a cultura de aveia. Claudemir, com você a palavra. Desculpa a confusão aí. Obrigado. Tranquilo. Obrigado, Giovanni, pelo convite. Bem, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a aveia para vocês. A aveia, ela é mais uma das opções de inverno, porém, ela seria uma das últimas opções que o produtor tem para plantar. Só que, aos pouquinhos, eu vou mostrar para vocês no final que existe uma tendência de mudar. Mas sempre, ou é o milho safrinha, ou é a questão da cevada, né, o trigo, mas a aveia, aos pouquinhos, vai conquistando o espaço dela aí. Então, vamos lá. Aveia. Vamos começar pela aveia preta.
é uma das cultivares que existe, né? Existe 2 tipos aí no mercado. É a cultivar mais utilizada para o pastejo animal no período de inverno. Também pode ser utilizada para cobertura de solo e também pode ser feito feno ou silagem, correto? Então, a menina dos olhos de ouro nosso hoje vai ser a aveia branca, ou também em algumas regiões conhecida como a aveia amarela. A aveia branca, ela é destinada à produção de grãos para uso alimentar e também ela está sendo consumida também pela alimentação animal, né? Então, a aveia branca, ela tem a questão do seguro agrícola. Então, é um mercado aí que a gente pode ser trabalhado para essa nova, não nova cultura, mas aos pouquinhos ela está conseguindo o espaço dela. Ela não é tão importante quanto o trigo, nem tão importante quanto a cevada, né? Mas ela está caminhando. Esse grão, a principal destinação dos grãos da aveia branca, ela é para a indústria de cereais matinais. Agora, com o advento da pandemia, então está se consumindo muito a farinha integral para substituir o trigo. Também tem a questão do flocos de aveia e aveia tostada. Os principais compradores hoje no mercado da aveia: Nestlé, Yoki, Quaker e Nutrimental. A aveia também ela entrou aí no radar do pessoal da pecuária. Então, ela está sendo trabalhada para o consumo animal, né? Ela sempre foi trabalhada para a questão de produção de grãos para o uso alimentar humano. Mas, em função agora desse momento do aumento da soja e do milho, dos preços, o que aconteceu? O pessoal pecuarista também está utilizando a aveia como alimentação animal. Nós temos estados aqui do Brasil que está iniciando aí nos últimos 2 anos, a gente conversou com alguns produtores, então, assim, a maneira de fornecer aveia para esses animais, ela é bem rústica, eles simplesmente pegam uma aveia, né, e já coloca no coxo. Em outros estados, como o Rio Grande do Sul, a gente conversando com o pessoal, já tem toda uma metodologia nova de tecnologia, que eles tiram a palha da aveia, eles trituram essa aveia, enfim, aos poucos ela está ganhando mercado. Então, aqui no Paraná também, mas está mais forte no Rio Grande do Sul. Nós temos a centralização da produção. Nós temos uma produção no centro-oeste da aveia, em termos de Brasil, nós temos uma produção no centro-oeste e temos uma produção no centro-sul. Hoje, o centro-oeste é responsável por 8% dessa produção, em torno de 8%, redondona, e o centro-sul com quase 92%. Nós temos os estados... Os estados do Mato Grosso do Sul, nós temos o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul pela federação. O Rio Grande do Sul, maior produtor, o Paraná vem em segundo e o Mato Grosso do Sul em terceiro. Essa estimativa de produção que a gente tem a fonte nossa é da Conab, né, que é uma estimativa para maio. A estimativa foi feita em maio de 2021, então são dados bem atualizados. Lembrando, tá, gente? Nós estamos trabalhando com a produção de aveia de grãos aqui. No plantio do zoneamento, a aveia tem o zoneamento. No Mato Grosso do Sul, que é o centro-oeste, né, ela está com início 21/3 a 31/5. No Paraná, 1/4 a 31/7. No Rio Grande do Sul, 11/5 a 31/7. Claudemir, como que está a questão da aveia hoje no campo? Pessoal, a aveia teve um pequeno atraso em função ainda do período que a gente teve alguns dias de seca, né? Então, a maior parte dos plantios ela se realizou a partir do dia 12 de maio, que foi essa chuva que ocorreu. Então, a maior parte das aveias, nesse momento, elas estão em processo, em período de germinação. Após o plantio, ocorreu outras chuvas. Então, no momento, está bem favorável para o desenvolvimento da cultura, né? Mas, Claudemir, a aveia é tudo lindo, tudo bonito, assim, por que ninguém... Sim, a aveia, ela tem um risco. O principal risco da aveia, pessoal, é na hora da colheita. Na chuva, ela pode ocasionar o acamamento da lavoura, ela impactar no pH e na qualidade do produto.
Porém, no mercado já existe, né, algumas cultivares com porte menor, né, para diminuir a questão do acamamento, mas o risco principal da aveia é na hora da colheita, né? A aveia ela é de um clima de inverno, né? Então, por isso, inclusive, ela é recomendada para lavouras de inverno. Então, assim, ela é uma excelente opção para o produtor. Mas, Claudemir, e daí? Se der uma geada, se eu não conseguir colher essa aveia. Pessoal, a aveia, ela não traz prejuízo. Na verdade, a aveia, no final, mesmo que tenha um monte de obstáculos que o produtor não consiga colher, enfim, no final, ele vai ter a palhada no solo, ele vai ter essa questão da cobertura. Então, ela é uma cultura que ela não traz prejuízo, que ela traz, mesmo que você não consiga colher a aveia, a questão do grão no final, você vai ter a palhada no solo. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, até eu brinquei, aí o pessoal falou assim que a aveia é a prima pobre do trigo e da cevada, né? Então, o que está acontecendo hoje nesse mercado? Que eu falei porque eu comentei com vocês no início da apresentação. Hoje existe aveia antes pandemia, né, e pós-pandemia. Nesse momento agora da aveia, a aveia em janeiro, ela dava uma rentabilidade, em janeiro de 2020, ela dava uma rentabilidade de 14%, uma faixa de produtividade de 3.750 quilos por hectare, era na faixa de 60 sacos por hectare. Hoje, o preço de mercado da aveia, né, o custo que a gente levantou, a rentabilidade da aveia, hoje é uma produção de 3.750 quilos hectare, ela está dando uma rentabilidade de 116%. Ou seja, uma faixa de 2.220, 2.222 reais por hectare. Em função do quê? Nós temos em função a questão do maior consumo de alimentos, né, que a aveia ela entrou nesse radar, questão da farinha, questão do flocos, né, questão da alimentação humana, e também a questão animal, porque os pecuaristas, em função do preço do milho e da soja, ela se tornou mais atrativa para fazer essa suplementação aí no lugar desses produtos na ração deles. Então, hoje, é extremamente atrativo. E se manter essa tendência, a aveia ela vem a se fortalecer no mercado, né? E fortalecer a Brasil segue em estar fazendo seguro agrícola aí para essa cultura. Então, Giovanni, olha, como a aveia é uma cultura recente, né? Então, o breve relato que a gente gostaria de passar aí para vocês seria isso. Lembrando, esqueçam a aveia preta, porque é custeio pecuário, né? Lembre-se da aveia branca, que dá para fazer seguro agrícola. Custeio agrícola, seguro agrícola, Brasil segue, Banco Brasil junto na parceria. Parceria firme, forte, dando sustentação aí para todos os produtores, né, Claudemir? Muito bom. Obrigado aí pela tua apresentação, pelas informações. A gente vai voltar a conversar um pouquinho ao final. Agora sim, Josiane, vamos falar então sobre a cevada. Josiane, como eu tinha comentado, assessora de agronegócios em Guarapuava, no Paraná, e vai compartilhar com a gente as informações sobre a cultura da cevada. E aí, Josiane, não vi ainda os dados, mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa, Carbone, acho que é Carbone mesmo, que está perguntando se vai ter problema de consumo para produção de cerveja suficiente. Enfim, nós vamos ter produção de cerveja suficiente para abastecer o consumo aí. Então, Carbone, temos novidades no final da apresentação da cevada. Bom dia a todos. Então, nós vamos falar da cevada, que é um dos grãos, quinto grão mais produzido no mundo, ficando atrás de arroz, milho, trigo e soja. Então, é uma cultura importante. É uma cultura que é utilizada tanto para alimentação, produção de malte, alimento, flocos, farinhas, medicamentos, e também para alimentação animal. Tanto ela é verde, como forragem verde, feno, silagem, grãos e também na ração.
Então, aqui nós vamos ver quais são os principais países exportadores de cevada. Nós temos a Ucrânia, a Austrália, União Europeia, Rússia e Argentina. O mercado internacional ele é em torno de 16 milhões de toneladas de cevada. Esses países respondem por mais de 70% da exportação. E quais são os países importadores? A Arábia Saudita, China, Japão, Irã e Síria. Se vocês forem ver, são países que não têm muita tradição, né? Tipo Arábia Saudita, Japão, Irã, Síria, mas a cevada ela tem múltiplos usos. Então, esse também é um dos motivos desses países estarem na lista. Como que está dividida a cevada no Brasil? Então, a produção brasileira de cevada ela está concentrada nos países do Sul, principalmente Paraná, com 61,5%, Rio Grande do Sul, com 37,8% e Santa Catarina, com 0,7%. Mas onde que fica a distribuição da cevada? Principalmente no centro, na porção centro-sul do Paraná, Santa Catarina, ali Curitibano, Xanxerê, e no porção norte do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ver que nessa safra agora, que a gente chama 21-21, que está começando a ser plantada, tem-se uma expectativa de um aumento de 1,8% em área em relação à safra 2020. Isso vai equivaler a 105.300 hectares no total de área plantada. A produtividade esperada é em torno de 3.735 quilos por hectare, também com um aumento de expectativa em torno de 3,1% em relação à safra 2020. Mas aqui na região de Guarapuava, que é uma região muito forte produtora, a tecnologia empregada é para a obtenção, o atingimento, né, de em torno de acima de 5.000 quilos por hectare. Com essa área e essa produtividade, a produção total esperada é de 393,3 mil toneladas, também quase 5% de produção total acima da safra anterior. O plantio da cevada, no Paraná, o zoneamento abre a partir de maio, 11 de maio, até 20 de julho. Então, o plantio, e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 21 de maio a 31 de julho. No Paraná, nós estávamos num período que teve seca, né, sem chuvas. Aí, com as chuvas que ocorreram semana passada e o que está ocorrendo agora, o plantio da cevada vai se intensificar. Então, nós não temos nem 1% da área de cevada plantada ainda. Como o Leandro explicou muito bem, né, as culturas de inverno, elas têm 3 riscos climáticos: estiagem no plantio, geadas na fase reprodutiva e chuvas na colheita. Essa chuva na colheita, ela influencia diretamente na qualidade dos grãos e na classificação da cevada que vai para a maltaria. Só queria voltar um pouquinho aqui na apresentação, que eu falei na distribuição. Então, o Paraná é responsável por 61%, quase 62% da produção nacional. Guarapuava, a região de Guarapuava, ela tem uma área de 39.500 hectares, ou seja, ela é responsável por 59% do Paraná. E o Paraná é responsável por, dentro de Guarapuava, né, 39.500 hectares. Então, o mercado da cevada, agora nós vamos falar um pouco do mercado, é um mercado especializado. O que quer dizer? A cevada, a maior parte dela é destinada para malteação. E a malteação, que é a produção do malte, ela é feita em 3 etapas, só para falar bem rapidinho. A primeira etapa é onde tem a umidificação dos grãos e a semente, os grãos começam a germinar. Na segunda etapa é a germinação, onde inicia os processos químicos e ocorre a utilização da energia para que o grão germine. E na terceira etapa é feita uma secagem,
que ocorre o encerramento, né, desses processos químicos e biológicos, e nesse processo da secagem é que dá o aroma, o sabor e a cor do malte. Então, assim, como eu disse, é um mercado especializado em que os produtores ou estão integrados, né, são ligados a uma cooperativa, ou então eles são fomentados a essa cooperativa. O que são fomentados? A cooperativa incentiva a produção desses grãos de cevada. Incentiva como? Dando assistência técnica, fornecendo os materiais para plantio e também fazem contrato de fixação de preço, né? E essa fixação de preço é antes do plantio. Então, o cliente, o cooperado ou fomentado, ele já sabe quanto que vai receber por essa cevada. Mas assim, Josiane, qualquer cevada é cevada cervejeira? Não. Existe no contrato o padrão que a maltaria quer de produto. Só que tudo isso tem que respeitar uma legislação do MAPA que coloca alguns itens para que a cevada seja cervejeira ou não. Então, citei alguns aqui. A umidade máxima de 13%, proteína máxima de 12%, poder germinativo mínimo de 95%, impureza ou materiais estranhos de 3%, grãos avariados no máximo 5%. Por quê? Se não seguir esses padrões, esses parâmetros, a maltaria não consegue transformar a cevada em malte. Não sendo uma cevada que vai ser destinada para cervejeira, ela é desclassificada. Sendo desclassificada, ela vai para a cevada forrageira, que tem em torno de 35% a 40% do valor, ou seja, o preço cai bastante. Quais são os benefícios da cultura da cevada? Então, ela entra numa rotação de cultura, ela é uma opção, ela dá muita palhada, né? Então, ela cobertura do solo, controle de pragas e doenças. Ela também, aqui na região centro-sul do Paraná, principalmente aqui em Guarapuava, que é a maior produtora, o plantio da cevada, ela é antes da cultura do trigo. Então, a cevada, ela libera a área para a soja, para a cultura de verão, mais cedo. Então, ela é uma alternativa. Tá? Aqui também nós estamos apresentando um gráfico de custo direto, não levamos em consideração o custo de oportunidade. A rentabilidade, se vocês forem ver a linha do preço, por que o preço está sempre na horizontal? Porque como são contratos, o preço é durante o ano todo, é para aquela safra. Então, em fevereiro de 2020, é o que teve, a gente está analisando desde janeiro de 2020 a maio de 21. Nesse período, o mês que mais teve rentabilidade foi 98%, foi em fevereiro de 20. Aí, com o advento, como os meninos já falaram, o advento da pandemia, aumento de custos, a rentabilidade ficou em torno de 64% agora para maio. Lembrando que foi considerada uma produtividade alta de 5.500 quilos por hectare, considerando os preços obtidos na regional Guarapuava. Então, assim, a cultura da cevada é uma cultura em que há um grande investimento, tanto de insumo, de semente, porque eles investem alto para colher muito. Por quê? Porque aqui na região de Guarapuava existe a cooperativa agrária, que eles têm a maltaria. Então, eles precisam desse insumo para abastecer a maltaria. Que se não conseguir esse insumo do Paraná, o que eles têm que fazer? Eles têm que importar. De onde vem essa importação brasileira, né? 5% da União Europeia e 73% vem ou da Argentina ou do Uruguai. O consumo médio do Brasil é em torno de 1,5 milhão de toneladas de malte por ano. Acho que é isso. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição da cevada. A gente separou um cenário de curto prazo, né? Então, assim, para mostrar nas próximas 2 semanas, praticamente, o que pode mudar no cenário das culturas de inverno. Então, para os próximos 5 dias, nós temos previsão de volumes consideráveis de chuva, né? Nas principais regiões, principalmente no sul. E depois, já uma diminuição nesse volume. Então, o que isso a gente entende? Que pode atrasar um pouquinho o plantio por causa dessa chuva, mas após essa chuva, vai se intensificar com mais força o plantio. Então, isso acaba recuperando
o prazo, né? Então acaba o plantio ficando dentro do prazo. E também essa chuva melhora as condições das culturas que já estão instaladas, né? No Paraná mais 58%, então para essas culturas a gente tem uma garantia que os próximos dias vai ter uma nova chuva sobre elas e ela vai continuar desenvolvimento normal, né? Sem problemas. Aí o próximo, Josinho. No próximo slide, a gente separou o prognóstico de precipitação, que é o quanto que pode chover, né? A probabilidade de chuva para os meses de junho, julho e agosto. Então, tem um cenário de possibilidade de chuva abaixo do normal, principalmente na região oeste do Paraná e na noroeste do Rio Grande do Sul. Não necessariamente para as culturas de inverno, isso pode ser um problema, né? O problema é se essas chuvas ficarem muito esparsas, né? Muito separadas uma da outra. Chuva abaixo do normal para as culturas de inverno não necessariamente é prejuízo, mas pode abrir uma possibilidade de ficar a chuva longe uma da outra e nessas regiões ter algum problema de falta de água. No próximo, a gente separou de temperatura. Então, a temperatura, principalmente na região sul, o estado do Paraná e Santa Catarina, está com a tendência de temperatura para os próximos 3 meses dentro da normalidade, né? E o Rio Grande do Sul, a região noroeste do Rio Grande do Sul, tem essa probabilidade de um pouco de temperatura abaixo do normal, né? Isso será problema, né? Se vier geada forte, se vier algum evento climático mais forte nessa região, né? Então, isso fez um alerta para a gente que essa região pode ser que tenha alguma possibilidade de geada mais forte, né? Essa é a nossa interpretação. De modo geral, era isso, Giovanni. Agora a gente tá... Ótimo. Obrigado aí pelas apresentações. Agora, os 3 apresentadores e todo o nosso time também vai ficar disponível. Lembrando aí a possibilidade de apresentar alguns questionamentos lá naquela funcionalidade no Q&A para a gente compartilhar. E uma informação aqui compartilhada pelo Edgar, lá do Rio Grande, assessor técnico, assessor de agronegócio no Rio Grande do Sul, comentando sobre a carência que nós temos de estoque para a ração animal e que o trigo e a aveia serão alternativas importantes, né, para a obtenção de uma boa safra nesse inverno. E a preocupação é com as geadas nos períodos de ocorrência de neve lá no alto da Serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em torno aí do meados de agosto, segunda quinzena de agosto. E considerando, então, fundamental que o plantio de trigo e aveia seja realizado nesse ano, né, em período que não leve as culturas a estarem em um período suscetível lá no final de agosto, quando a tendência, né, a possibilidade, a perspectiva de ocorrência aí de grandes geadas, e inclusive em algumas regiões aí com a neve. Na visão de vocês, o plantio dessas culturas, dessas 3 culturas importantes no inverno, que como o Alexandre também comentou, são bem, nós todos sabemos, né? As culturas de inverno são culturas de maior risco. Nós estamos, o produtor nessas principais regiões, vão conseguir realizar o plantio em fases favoráveis, aí olhando um cenário mais longo, pensando aí nesse período de agosto. Como é que vocês estão vendo o plantio nessa fase e em relação aos períodos de maiores críticos para a cultura? Giovanni, em relação ao trigo, principalmente em relação ao ano passado, né, que nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, problemas de geada, principalmente a geada que deu no dia 20 de agosto, foi a geada que mais ocasionou perdas no noroeste do estado. O plantio esse ano está mais atrasado, né? E isso não é ruim, isso é bom, porque, na verdade, a gente foge, né, da janela do principal risco de geada. Então, principalmente aqui no Paraná e Rio Grande do Sul, esse atraso de plantio ele pode ser mais benéfico do que prejudicial. Então, na nossa visão, a princípio, vai ser bom. Não é uma coisa ruim. Giovanni, hoje no Paraná as máquinas estão no campo, né? Desde o dia 12 de maio, depois da chuva, tinha alguns, sempre tem aqueles que gostam
fala que planta no pó, né? Aqueles 3% que gostam de arriscar, né? Viver intensamente. Mas a grande maioria, depois do dia 12, foi tudo para o campo. E o bacana é que também, depois dessa semana, dessa janela, teve uns 5, 6 dias, teve uma outra chuva também, que vai facilitar também, né? Então, isso que o Leandro comentou, está bem favorável, né? E para a cevada, como começou agora o período do zoneamento, né, e com umidade, se o pessoal plantar dentro do zoneamento, diminui bastante o risco desses intempéries. Legal. Daniel Nascimento vai fazer um comentário aqui. Daniel, à vontade. Não, aí pensando nessa questão que o Leandro falou, bom plantar tarde porque vai fugir da geada. Mas aí é aquela coisa, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou vice-versa, né? Ele foge da geada, mas putz, se ferra com a chuva, né? O que é melhor? E até vai assim, né? Porque é uma grande questão toda vez que vai validação de zoneamento, né? Não só para trigo, como para aveia, sempre tem essa discussão, né? Talvez a gente não tenha, como é o caso do milho segunda safra, tanto prazo ali de perda na janela de plantio, né? Porque talvez as outras culturas de inverno têm um período maior aí, né? Entendido. Comparado ao milho segunda safra. Mas aí, na visão de vocês, o que é melhor aí? Plantar antes ou plantar depois? Fugir da geada ou perder a qualidade no trigo? No trigo, cevada, em culturas na colheita. Assim, Daniel, os dois são ruins, né? Não tem você escolhe o menos pior, na verdade. Mas assim, a questão da chuva, ela é muito mais difícil você conseguir prever, né? Que naquela semana que o teu produto chegou, vai chover ou não. Pode ser que... E o frio não. O frio você sabe que em algum momento, entre julho e agosto, vai dar uma geada forte e você pode estar suscetível. Então, no momento, você escolhe fugir do frio, fugir do momento suscetível, e a colheita, você vai depender do teu escalonamento de plantio. Então, aquele produtor, aquele triticultor que é profissional, aquele que planta e tem toda a tecnologia, ele escalou na cultivar e tenta fugir, diluir o risco. Então, é preferível que ele tente descalonar a colheita, mesmo tendo a possibilidade de pegar mais chuva. Lembrando, né, Leandro, não necessariamente a geada vai ser ruim. Ela vai ser ruim se ela pegar aquela fase lá que está formando grão, que tem muita água na planta. Mas teve um ano, por exemplo, para a cevada, teve um ano que nevou, 2013 nevou em Guarapuava, né? E não foi ruim, teve produtividade muito boa. Então, nem sempre a geada e o frio são ruins para a cultura. É o ruim se ocorrer naquela fase que ele está mais suscetível. Daniel, na área da aveia, eu recomendaria correr o risco com relação a plantar já dentro do zoneamento, né, com essa janela de chuva que ocorreu. Como eu falei lá na apresentação, o maior risco da aveia é a questão da chuva. Só que daí, nós temos variedades hoje aí no mercado que elas são variedades de porte menor, que reduz a questão do tombamento, questão de chuva. Então, assim, são algumas coisas que o produtor consegue trabalhar, né? Então, eu trabalharia em fugir da geada e optaria em correr o risco lá, mesmo sendo um dos maiores riscos. Só que nós temos tecnologia no mercado que dá para você evitar isso lá na colheita, né? Um exemplo seria a questão da escolha correta da cultivar, né? Tem um comentário sobre a possibilidade de, pensando aí na rentabilidade de cada uma das culturas, se há uma migração, o produtor migra de uma cultura para outra dessas de inverno, ou são produtores mais tradicionais em cada uma dessas atividades, principalmente na aveia e na cevada, né? E aí, obviamente, com consequência do mercado de trigo, né? Se está mais atrativo, se há essa migração. Na visão de vocês, há essa migração entre essas culturas, ou os produtores são mais tradicionais? Na minha visão, Giovanni, eles são mais tradicionais. Então, aquele produtor que planta trigo, ele é triticultor, ele vai plantar menos ou mais área, né? Ele
vai oscilar conforme o mercado, mas ele não vai deixar de plantar trigo, né? A questão da aveia branca, eu acho que é muito mais depende do mercado local, né? Se ele tem disponibilidade no mercado local. E a cevada também. A cevada você tem que ter... Aquele produtor de cevada é aquele que já tem o contrato e é tradicional na cevada, né? Que ele já planta todo ano a cevada. Não sei se Josiane e Claudemir querem complementar. Posso falar, Claudemir? Pode. Uma coisa que, no caso aqui, Guarapuava, que é uma região expressiva, né, dentro do Paraná e no Brasil, da cevada, a cooperativa agrária ela tem um programa que ela incentiva os produtores a plantar cevada. Então, eles fazem contratos antecipados, que nós tivemos anos que o pessoal não queria plantar inverno, porque veio de um ano que nós tivemos perdas grandes, né? Então, eles começaram a fazer esses programas de incentivo e tem incentivado o pessoal a manter a área e até aumentar. Então, acho que a saída para nós, para todos, né, tanto para a seguradora como para produtores e tal, é a gente segurar aquelas áreas onde a gente garanta que exista tecnologia, né? Não só de adubação, de produtividade e tal, mas tecnologias aí, escalonamento de plantio, né, plantio na melhor época, acompanhamento dessa lavoura, melhor época de colheita também ali, tentar escapar da chuva na colheita. Então, talvez a gente criar essa cultura aí de segurar áreas que sejam mais bem acompanhadas, acho que a saída vai ser por aí, tá? É assim, uma sugestão. E os seguros personalizados já direcionados para essas situações, né? Mas agradecendo aí os meninos, foi muito bem, muito bacana a palestra de todos aí e esperamos fazer mais prosas, né? Muito legal. Certeza. Pessoal, desculpa, Marshall. caiu minha internet, acabou a energia aqui. Caiu, a gente percebeu. Quer completar? Então, só finalizando, né, que eu tinha comentado que a gente tem clientes produtores de aveia mesmo, né, que todo ano eles produzem boas produtividades, então esses não vão deixar de plantar, né, e daí fica no mercado aqueles que vão em função do preço, né, o mercado tá bom, eles vão para a aveia, né, a aveia não tá bom, eles vão para o trigo, vão para o milho, enfim, aquela oscilação, né, mas nós temos clientes no banco que são fiéis à cultura, né, tradicionais. Legal. Foi falado sobre o risco, né? É importante a gente... O relatório do Banco Central, periodicamente o Banco Central faz um relatório sobre o Proagro. E a alíquota de equilíbrio do Proagro para o trigo seria na faixa de 27% nos últimos anos. O último relatório do Banco Central, só para a gente ter essa visão do que nós estamos falando, né? Obviamente, são públicos diferentes, público do Proagro e público do seguro, mas a gente sabe que é uma atividade preocupante, né, de alto risco. Marshall, está na linha? Quer conversar um pouquinho? Opa, Giovanni. Para você, Marshall. Lembrando Estou por aqui, a gente sim. vai agendar as próximas conversas sobre tendências climáticas daqui a alguns dias. Beleza, Giovanni. Estou por aqui, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, legal. Obrigado pelo espaço e agradecer também aos colegas aí por essa verdadeira aula aí de cultura de inverno. Então, é sempre bom assim a gente receber essas informações, né, de forma tão detalhada aí, não só com relação a mercado e riscos climáticos também, né? E para nós assim ficar claro essa grande preocupação desse tipo de cultivo de inverno com relação a essas chuvas, né, que esse risco de chuva na colheita, né, que principalmente influencia ali na qualidade do produto final, né, que é algo que é tão importante, né, nessas culturas. E aí eu estava até me recordando aqui, eu acho que a última vez que nós tivemos, os colegas aí podem até confirmar, mas eu acho que foi ali na safra de 2019, né? A gente teve esse problema de chuva na colheita, né? Então, no último ano, a gente teve tende a ser ali em setembro, outubro, né, a colheita, então a gente tá tendo esses eventos de atraso, né, nas chuvas, nas últimas safras, então acho que não deve ter tido esse tipo de evento, né? E aí já estou aqui olhando para, né, um pouco mais na frente, né, logicamente ainda é muito cedo, mas do ponto de vista climático a gente está aí caminhando para uma neutralidade, né,
entrando já efetivamente na neutralidade, já mirando ali um possível repique, né, que possa ocorrer de um laninha, né? Mas ainda assim a gente ainda dentro desse viés negativo, e aí olhando para esse risco de antemão, a gente já tende a esperar algo parecido, né, com o ano passado, né? Então possivelmente um certo atraso ali dessas chuvas, então não sei, pode ser que também aí para a região mais do sul a gente não tenha essa grande preocupação de antemão. Mas vamos acompanhando. Que a Legal. questão climática aí a gente tem que ir no mês a mês, né, e acompanhando essas atualizações climáticas aí. O Leandro já deu, né, já falou muito bem, né, quais são as perspectivas, tanto de precipitação quanto de temperatura, né, mas a gente espera aí também que dentro do curso de mais essa safra possa tudo correr de maneira positiva aí para os cultivos de inverno. Legal, Márcio. Valeu, Logo Giovanni. nós vamos Obrigado. agendar e o Márcio vai apresentar aquelas informações bem consistentes, bem detalhadas para cada uma das GERAGs, então a gente vai interagir com essas tendências climáticas. Nós tivemos algumas perguntas envolvendo pecuária, né, falando sobre a alimentação para os animais, e a gente vai está programando uma prosa dessa sobre pecuária especificamente, então aí a gente vai ter oportunidade de abordar esses temas direcionados aí para a pecuária. Daniel, com você a palavra para fazer o fecho aí, a finalização dessa manhã brilhante, agradecendo esses parceiros que apresentaram com muita qualidade, viu, Bula? Gostamos bastante. Daniel, a palavra é tua. E aí, para finalizar, agradecer imensamente o apoio de todos, né? Bula, Leandro, Josiane, Claudemir, e a todos que participaram, mandaram perguntas. Eu falo que a gente está ficando profissional nisso, né? Acho que mesmo depois que voltar, pode ter a reunião presencial? Pode, mas nada como ter presencial e também abrir, que a gente conta com um público maior. Então, agradeço mesmo aí, parabéns, Dizão, pela condução, parabéns a todos os envolvidos e uma ótima sexta-feira a todos nós. Muito bom, gente. Lorena, você está com o direito de colocar a vinheta de encerramento. E agradecer muito essa parceria, a qualidade das informações. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Muito sucesso.